Olá, tudo bem? Eu sou o professor André Gazola e hoje eu estou aqui para corrigir a redação do Anderson Medeiros, que ganhou a promoção no Facebook, teve mais curtidas no seu comentário e me mandou um e-mail solicitando que eu corrigisse a redação dele conforme os critérios do Enem, porque ele pretende entrar na Universidade Federal do estado dele no curso de Medicina, que é, vocês sabem, o curso mais concorrido e que exige as notas mais altas, tanto na prova objetiva quanto na redação. Então é isso que nós vamos fazer. O Anderson me mandou aqui uma redação com a proposta O impacto das marcas estrangeiras na cultura e economia local. Uma proposta bem complexa. Nós temos que pensar em como as multinacionais, as empresas, as marcas estrangeiras influenciam não só na economia, mas também na cultura do nosso país. Então é o típico tema de Enem, né, que eles pegam um assunto atual da mídia que está relacionado diretamente à nossa vida, à nossa sociedade, né, e o candidato deve se posicionar a respeito disso. Então nós vamos dar uma olhada no texto do Anderson, vamos corrigindo aos poucos. E eu já quero destacar alguns pontos importantes, alguns pontos positivos do texto do Anderson, inclusive. Você que já assistiu a minha aula sobre a estrutura de uma redação, se não assistiu, vai aparecer agora o link para esse vídeo, deve saber que a estrutura perfeita para uma redação, tanto de vestibular, quanto de concurso, quanto de Enem, é exatamente a que o Anderson faz aqui. O que ele faz? Ele coloca um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de argumento e um parágrafo de conclusão. Essa é a estrutura perfeita. Eu já disse lá naquela aula que alguns professores indicam 3 argumentos, 3 parágrafos de argumento, mas o problema é que a gente vai ficar com 3 argumentos muito superficiais. Então 2 argumentos, 2 parágrafos de argumento está ótimo. Se você ainda não conhece muito bem essa estrutura da redação, você pode baixar através desse link que vai aparecer agora um PDF grátis de uma página que mostra exatamente como deve ser a estrutura, de uma maneira visual, bonitinha, para você ter sempre à mão, caso esqueça ou caso precise de algo mais rápido assim. Então, baixe o PDF que você vai gostar. Outra coisa que eu quero indicar para você baixar é outro arquivo em PDF com 200 temas de redação para o Enem, que você, é lógico, pode usar para as suas redações ou até para estudar sobre aqueles temas. São temas selecionados por uma equipe de professores do concurseiro preparado. E certamente você vai gostar muito desse arquivo. Basta você clicar no link que está aparecendo aí e clicar no botão do Facebook lá, que você logo vai receber um e-mail para baixar esse PDF. Você vai gostar, vai ser muito bom. Ok, então vamos para a redação do Anderson. Ele começa o texto da seguinte maneira: com a ascensão do capitalismo e, consequentemente, a globalização, está cada vez mais possível uma universalização e assimilação cultural, visto que os produtos são transportados pelos mais variados países carregando alguns aspectos culturais. Entretanto, não houve o processo de aculturação, pois existem segmentos mais conservadores que prezam pela manutenção dos costumes locais. Muito bem. É uma introdução boa, que apresenta o tema do assunto de maneira geral, sim, mas que, em algum sentido, já apresenta informação, já apresenta opinião. Opinião nem tanto, mas a nível de informação densa sobre o tema abordado, o que não é muito aconselhável em introduções. Por exemplo, quando a gente fala que
Não houve o processo de aculturação, pois existem segmentos mais conservadores, ou ainda que os produtos são transportados carregando alguns aspectos culturais. A gente já está no nível de informação, a gente não está muito que generalizando, porque uma introdução ela tem que ser bem generalizadora nesse sentido. Não é um problema sério, você não deve se preocupar tanto com isso, Anderson, mas é uma das primeiras dicas que eu dou para você. Tenta não colocar muita informação específica na sua introdução, tenta ser mais, falar mais de maneira geral, tá? Vamos olhar para a sua primeira frase, que é o que a gente chama de tópico frasal. Tá? Não necessariamente o tópico frasal vai ter que ser a primeira frase, mas geralmente ele é. E é a frase que dá o tom para o restante do parágrafo, é a frase que vai definir sobre o que você está falando no parágrafo. E você pode perceber já que ela está um pouquinho longa. Você fez 3 linhas de tópico frasal, o que nem sempre é muito aconselhável. E aqui especificamente falando, tem algumas coisas que a gente tem que apontar. Dá uma olhada nas palavras ascensão, globalização, universalização e assimilação. Vê como essas palavras rimam? E rimam de uma maneira um pouco feia até. Né? É o tipo de coisa que a gente tem que evitar em nosso texto. A gente chama isso de cacofonia, ou seja, sons ruins, sons feios. Então é o tipo de coisa que não... É claro que a gente não percebe enquanto está escrevendo e que muitas vezes a gente não dá bola mesmo que tenha percebido. Mas é preciso evitar. É uma das coisas que o corretor lá do Enem ele vai olhar. Né? O cara tá fazendo uma cacofonia aqui. Então ele vai descontar sua nota em algum dos critérios. Então é o tipo de coisa que é bom evitar. Mas não é um erro grave, nem gravíssimo. Mas o seguinte, com a ascensão do capitalismo e consequentemente a globalização, se você quer usar dessa forma esse trecho, você vai precisar isolar através de vírgulas esse advérbio de modo. Agora, isolando dessa forma, o texto fica um pouco truncado, né? A leitura flui de maneira estranha. Então, a melhor forma de eliminar isso é fazer o seguinte: eliminar esse artigo e transformar o advérbio num adjetivo consequente. Tá? Então a frase fica assim: com a ascensão do capitalismo e consequente globalização. O texto flui melhor, a leitura flui melhor, você não precisa usar vírgulas, né? E por isso que é melhor. Se você usasse o advérbio, como eu já falei, tem que isolar por vírgulas naquele caso, principalmente pelo artigo definido que você tinha logo depois. Ficaria assim. Né? Então, consequente globalização fica bem melhor. Está cada vez mais possível uma universalização e assimilação cultural. Você tem que ter bem claro o que você está querendo dizer com essas palavras. Né? A universalização cultural, você está dizendo que a cultura daquele país ou a cultura geral, vai ficar universal, vai ser aplicada em todos os países, em todas as culturas. Tudo bem. E a assimilação é aquela questão de uma cultura pegar a outra para si. Né? Tudo bem. Tem que só tomar cuidado para não começar a falar a mesma coisa. Né? Porque a globalização já vai nesse sentido, que foi citada antes. Mas tudo bem, são só questões para serem pensadas, não há erro nenhum aqui.
Então está cada vez mais possível essa universalização, essa assimilação, visto que os produtos são transportados pelos mais variados países carregando alguns aspectos culturais, né? Esse carregando aqui eu já considero um erro. Por quê? Não pela palavra em si, mas pelo uso das aspas. O que um corretor vai olhar para a sua redação e vai pensar? Bem, as aspas, elas servem aqui para falar, para demonstrar que essa palavra tem um sentido diferente do seu sentido literal, do seu sentido de dicionário, né? Tá? De maneira metafórica, figurada, né? Só que o corretor vai olhar para isso e vai pensar o seguinte: bom, o cara não sabia que palavra usar, que palavra exata usar para dizer o que ele queria, e ele usou uma palavra entre aspas para querer dizer outra coisa. Mas que outra coisa é essa? Como é que o corretor vai saber que outra coisa é essa? Ele não vai saber, não tem como saber. Nenhum leitor tem como saber exatamente o que você quis dizer ao usar carregando entre aspas. E o corretor vai pensar o seguinte, além do mais, ele vai dizer, bom, isso aí é falta de vocabulário, vai tirar nota de você. Então evite a todo custo usar aspas em palavras na sua redação. Quer usar o carregando? Não sabe que outra palavra usar? Usa o carregando, mas não usa aspas de jeito nenhum. Tá? Porque aí o corretor não vai pensar essas coisas. Bom, carregando é carregando aspectos culturais. Tudo bem. As aspas só vão prejudicar você nesse tipo de situação. Tá? Agora, dá uma olhada aqui no cultural e no culturais. Essa repetição de palavras muito próxima, não é nem de palavras, né? Repetição de radicais, de palavras parecidas, não é aconselhável. Outra questão que pode denotar para o corretor falta vocabulário. Daria para a gente resolver essa situação aqui? Provavelmente sim. Vamos pensar. Com a ascensão do capitalismo e, consequentemente, a globalização, está cada vez mais possível uma universalização e assimilação cultural, visto que os produtos são transportados pelos mais variados países, carregando alguns aspectos culturais. Carregando algo como carregando características do país em que foram, ou melhor, em que são produzidos. Aí você vai pensar, bem, características do país não denota exatamente a questão cultural, né? Você poderia colocar, então, características simbólicas do país em que são produzidos. Dessa forma, a gente elimina a repetição, acrescenta um vocabulário um pouco mais rebuscado, né, mas sem exageros. E acrescenta uma questão geográfica aqui, né, do país, que não é citado até o momento. Então seria uma solução possível para essa repetição que não é aconselhada. Tudo bem. Aí na próxima frase você começa com um nexo adversativo, né? Uma conjunção adversativa, isso é muito bom, é a forma essencial para amarrar as partes do seu texto, né? Para criar o que eles chamam de coesão. Então, entretanto, ainda não houve o processo de aculturação, e você pode ver aqui de novo essas rimas, né? No são, terminando com são. Tá demais mesmo nesse parágrafo aqui. Então, entretanto, ainda não houve o processo de aculturação, pois existem segmentos mais conservadores que prezam pela manutenção
mais uma vez, dos costumes locais. Então, complicado, é muita rimaição aqui. Você certamente vai perder nota devido a isso, que é a cacofonia que eu falei anteriormente. Outra coisa, ainda não houve o processo de aculturação, pois existem segmentos mais conservadores que prezam pela manutenção dos costumes locais. Aqui é necessário uma vírgula antes desse pois, que é o que a gente chama de oração explicativa, né? Oração coordenada explicativa. Sempre antes do pois você usa vírgula que não tem erro. Então é outra questão importante. Deixa eu marcar essas rimas para a gente ter uma visualização melhor. Então essa introdução ela tá legal, não tá ruim não, mas ela poderia ser melhorada das formas que a gente abordou aqui. Ela termina dizendo que o processo de aculturação ainda não houve. Né? Você tem que ter bem claro esses conceitos. Você está falando de conceitos bem específicos, você tem que ter claro do que você está falando, mas tudo bem. Ou seja, você está terminando a conclusão dizendo que ainda tem gente que preza pelas culturas locais, né? Pelos costumes de cada povo, pelos costumes de seu próprio povo, não se deixando levar pelas culturas estrangeiras. Perfeito falar isso, mas você vai ter que falar no texto de novo sobre isso depois, vai ter que desenvolver essa ideia depois no texto, porque senão não faz sentido ela estar presente aí. Vamos ver o que você usa no seu primeiro argumento. Então, nesse sentido, sabe-se que a colonização brasileira foi inicialmente um processo de assimilação da cultura indígena pelos portugueses, a fim de posteriormente catequizá-los, através dos jesuítas, e modificar alguns costumes característicos e explorar eles. Aqui nessa frase, aqui a gente já tem alguns problemas de lógica. Veja só. Quando você usa um nesse sentido, a ideia é que você vai falar da última coisa que você falou anteriormente. E qual foi a última coisa que você falou anteriormente? Foi que ainda há pessoas preocupadas em manter as culturas locais. Tá? Então nesse sentido já não faz sentido, porque você está falando de outra coisa, você está falando lá da colonização, de como os portugueses agiram em relação aos indígenas, você não está falando das pessoas que ainda prezam em manter as culturas locais. Então, nesse sentido, não é um bom uso aqui. O que você... que seria bom usar dessa forma? Primeiro, você pode simplesmente começar com sabe-se, que a colonização brasileira foi inicialmente um processo de assimilação. Tá? Não é ruim esse uso. Mas se você quer mesmo usar uma conjunção, a gente pode pensar em algo do tipo até adverbial e não de conjunção. Algo como historicamente, sabe-se que a colonização brasileira foi um processo de assimilação da cultura indígena. Tá? É uma possibilidade. O importante aqui é você perceber que o nesse sentido não está com o uso correto, porque ele deveria, repito, denotar que você vai começar a falar daquilo que você escreveu imediatamente na frase anterior. Só que mais importante do que isso, olhe para o seguinte. Sabe-se que a colonização brasileira foi inicialmente um processo de assimilação da cultura indígena pelos portugueses. Espera aí.
Quando um povo assimila a cultura de outro, você está dizendo que esse povo pegou para si a cultura do outro. Então, o que você está escrevendo aqui é que os portugueses pegaram para si a cultura indígena. Começaram a usar os costumes indígenas entre eles. E você sabe que não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. Foram os indígenas que tiveram a cultura dos portugueses, dos europeus, imposta. Né? A cultura deles acabou, né, praticamente. Os portugueses impuseram a cultura europeia para os indígenas. Vestiram o indígena, né? Catequizaram o indígena. Então está completamente errado dizer que os portugueses, que a cultura indígena sofreu um processo de assimilação pelos portugueses. Isso não faz sentido nenhum. Isso aqui você perderia uma nota imensa. Tá? O que você teria que escrever aqui? Ó? Vamos pensar no sabe-se. Sabe-se que a colonização brasileira foi inicialmente um processo de imposição da cultura dos portugueses ou da cultura europeia sobre os indígenas. Foi um processo de imposição da cultura europeia sobre os indígenas, a fim de posteriormente catequizá-los através dos jesuítas. E modificar alguns costumes característicos e explorar eles. Tá um pouco vaga essa frase aqui. Essa frase eu não gostei dessa sua frase, Anderson. Vamos voltar à sua versão original para ver como a gente pode melhorar essa frase de fato. Sabe-se a colonização brasileira foi inicialmente um processo de assimilação da cultura indígena pelos portugueses, isso está errado, a fim de posteriormente catequizá-los através dos jesuítas e modificar alguns costumes característicos. Vê como isso aqui também não faz sentido, né? E modificar alguns costumes característicos e explorar eles. Bom, em primeiro lugar, a questão gramatical aqui. Explorar eles nunca, né, Anderson? Eles explorar quem? Eles. Objeto direto nunca pode ser pronome pessoal do caso reto. Tem que ser pronome pessoal do caso oblíquo. Então, explorar los. Né? Mas vamos escrever essa frase de fato. Então, sabe-se que a colonização brasileira foi inicialmente um processo, e não é nem inicialmente, né? Nós vamos deixar o inicialmente. Foi inicialmente um processo de imposição da cultura europeia pelos portugueses sobre os indígenas, a fim de posteriormente catequizá-los através dos jesuítas e modificar alguns costumes característicos. Não. E explorá-los. A questão aqui é que a parte cultural, a imposição da cultura, não tem muito a ver com a exploração. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então não tem por que colocar as duas ideias na mesma frase. A gente pode deixar assim. Sabe-se que a colonização brasileira foi inicialmente um processo de imposição da cultura europeia pelos portugueses sobre os indígenas, a fim de posteriormente catequizá-los através dos jesuítas. Ponto. A fim de posteriormente catequizá-los através dos jesuítas.
E essa vírgula, então, se torna desnecessária. Então a gente tem a frase assim: sabe-se que a colonização brasileira foi inicialmente um processo de imposição da cultura europeia pelos portugueses sobre os indígenas a fim de posteriormente catequizá-los através dos jesuítas. Isso inegavelmente foi negativo. Olha essas duas palavras. Inegavelmente negativo. Vê que engraçado. A gente não se dá conta quando escreve, mas não faz sentido, né? Repetir. Isso inegavelmente foi negativo para a economia nacional, vírgula antes do pois essa colonização teve principalmente um caráter exploratório, indiscriminado, quase exterminando os recursos naturais e a cultura nativa. Aí a gente tem que tomar cuidado agora, porque essa frase aqui, ela está falando da economia. Unicamente de economia, né? Recursos naturais, economia nacional. Só que na frase anterior a gente está falando de cultura. Então tem que tomar cuidado. Como é que a gente vai interligar essas duas coisas? Quem sabe a gente acrescenta no final dessa frase aqui algo como: algo como num ciclo de exploração duraria séculos. Porque aí a gente termina a frase falando também da exploração e não somente da questão da imposição cultural. E aí a gente inicia outra. Isso inegavelmente. Vamos eliminar esse negativo aqui, vamos botar prejudicou a cultura nacional. Isso inegavelmente prejudicou a cultura nacional, pois essa colonização, olha a repetição de palavras aqui,
prejudicou a cultura nacional. Pois essa abordagem teve principalmente um caráter exploratório, indiscriminado, quase exterminando os recursos naturais e a cultura nativa. Faltou a vírgula, né? Então o parágrafo ficou assim: sabe-se que a colonização brasileira foi inicialmente um processo de imposição da cultura europeia pelos portugueses sobre os indígenas, a fim de posteriormente catequizá-los através dos jesuítas. Um ciclo de exploração que duraria séculos. Isso inegavelmente prejudicou a economia nacional, pois essa abordagem teve, principalmente, esse principalmente não precisa, né? Pois essa abordagem teve um caráter exploratório indiscriminado. Esse teve aqui é um pouquinho coloquial, então a gente pode colocar algo mais robusto, algo melhor. Essa abordagem caracterizou-se caracterizou-se não, porque senão a gente ficaria caracterizou-se caráter, né? Então essa abordagem apresentou um caráter exploratório indiscriminado, quase exterminando os recursos naturais e a cultura nativa. Perfeito. Aí a gente ficou com um parágrafo bom que atende às necessidades do parágrafo, de um argumento, né? Você usa a questão histórica para mostrar como a imposição cultural ela atuou na colonização do Brasil e de que forma ela prejudicou a economia local. Ok. É importante notar aqui que o parágrafo está com 2 frases só. Eu sempre indico para os meus alunos que os parágrafos eles devem ter mas eles devem ter entre 2 e 3 frases, principalmente os de argumento. Os de argumento é ainda mais importante que tenham pelo menos 3 frases. Porque um parágrafo ele funciona como se fosse um mini texto. Ele tem uma frase de introdução, uma frase de desenvolvimento e uma frase de conclusão. Não há muito problema em escrever 2 frases, mas é mais uma dica que eu deixo para você. Aí a gente vai para o próximo. E você começa com um todavia, né, que é uma conjunção adversativa, ou seja, se imagina que você vai falar uma ideia contrária da anterior. Vamos ver. Todavia, a globalização ainda propicia a exploração de vários países. Vamos colocar a vírgula antes do pois os produtos são produzidos, principalmente, em locais onde a mão de obra é mais abundante e, consequentemente, é menos valorizada. Entendi. Então você está dizendo que, apesar daquilo que aconteceu lá na época da colonização, ainda hoje
essa questão da globalização ainda ocasiona a exploração, né? A ideia parece certa. Seria mais interessante, mais exato colocar o ainda hoje, né, para frisar o que você está falando, para deixar claro. E a palavra propicia, aqui o uso não está muito bom. Por quê? Porque propiciar geralmente está no sentido de permitir algo que é bom. Ele vai propiciar uma aula grátis, vai propiciar uma cesta básica, sei lá, né? Só que aqui a gente está falando de exploração. Então é melhor utilizar outra palavra, porque propiciar tem esse sentido de fornecer algo bom. Então a gente pode usar ocasiona. Então ainda hoje ocasiona a exploração de vários países, pois os produtos são produzidos principalmente em locais onde a mão de obra é mais abundante e, consequentemente, é menos valorizada. Esse consequentemente não está legal. E, consequentemente, menos valorizada. Por que o não estava legal? Opa. Porque a gente tem um aqui e um aqui. Então eu não preciso dos dois. A mão de obra é mais abundante e, consequentemente, menos valorizada. Por que o consequentemente vai entre vírgulas? Porque ele é um advérbio deslocado da ordem natural da frase. Então a gente deve colocá-lo entre vírgulas. Além disso, existem eventos como o Halloween, originado dos Estados Unidos, que foi assimilado à cultura brasileira e muitas vezes é mais valorizado do que eventos que caracterizam a cultura local, como o folclore e o Dia do Índio. Aqui já não fez muito sentido, não. Por quê? Na primeira frase você fala da exploração de alguns países, de vários países, fala de uma questão econômica dos produtos, da mão de obra, da valorização ou não dessa mão de obra. Só que logo depois você fala de eventos como o Halloween, sem contar que ele não é um evento, né? Sei lá, é uma data comemorativa, mas não é um evento. Que foi assimilado à cultura brasileira e muitas vezes é mais valorizado do que eventos que caracterizam a cultura local. O folclore não é um evento, né? Então, a gente tem a repetição de palavras, evento aqui, mas o principal problema é que a segunda frase do parágrafo não condiz com a primeira. Você tem um texto fragmentado aqui. Algo que também vai te tirar notas. E outra coisa, né? Como eu falei, Halloween não é evento, folclore não é evento, Dia do Índio talvez até a gente possa chamar de evento, mas não me parece muito exato. Então aqui você tem um parágrafo de argumento que ia te tirar muita nota mesmo, porque ele não está coerente, não está. Ele começa bem, a primeira frase tá excelente, mas depois ele sai completamente do assunto do parágrafo, completamente. Isso é um problema grave. Ok, então o seu parágrafo ele tá incoerente. Essa é a palavra. E a sua conclusão? A globalização pode, portanto, influenciar a admissão de novas culturas e terminar por menosprezar alguns aspectos dos costumes locais. Ok. É de responsabilidade do Estado junto às escolas. O Estado junto às escolas. Estado, vírgula, junto às escolas, vírgula,
promover, por meio de palestras, a conscientização das raízes culturais e evitar que costumes externos se sobreponham aos nacionais. A conscientização sobre as raízes nacionais, né? A gente conscientiza alguém de alguma coisa ou alguém sobre alguma coisa. Sobre, né? Então, sobre. Conscientização sobre as raízes culturais e evitar que costumes externos se sobreponham aos nacionais. Ok, a sua conclusão ela está atendendo aquilo que o Enem preza de criar uma solução para o problema, né? Uma solução que também indique os meios de como chegar a essa solução. Só que, cuidado, a sua solução aqui ela é um pouco senso comum demais. Muita gente vai escrever isso. E é claro que isso torna a sua nota reduzida, porque eles avaliam se a solução é original, é um dos critérios, né? Então é responsabilidade do Estado. Tudo bem. Então tudo é o governo que tem que fazer? É complicado. Muita gente vai colocar isso e isso, então você vai pecar em originalidade. E promover por meio de palestras a conscientização. Sei lá, me parece uma solução muito simplista, né? Vamos fazer palestras para conscientizar sobre as raízes culturais. Me parece uma solução simplória demais. Então, a nível gramatical não tem problema nenhum nesse parágrafo. Mas a nível de ideias você pode estar... primeiro, uma ideia muito senso comum. Cabe ao Estado, cabe ao governo, né? E outra, os meios de fazer isso, por meio de palestras, solução meio estranha, né? Mas ok, foi a sua solução. Gostaria de avaliar com você essa redação do Anderson conforme os critérios que o Enem... Estou ficando sem voz. Conforme os critérios que o Enem avalia. Eu tenho aqui aberto, você já deve saber que são 5 competências, né? E a primeira delas é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E aí tem as possibilidades, 200 pontos. Demonstra excelente domínio da escrita formal. Desvios gramaticais ou de convenções de escrita serão aceitos somente como excepcionalidade quando não caracterizem reincidência, né? Aqui você, Anderson, não teve problema de acentuação, não teve problema ortográfico, até porque imagino que você escreveu o texto no Word, né? E aí facilita. Então, a nível de ortografia, eu imaginaria que você não perca pontos. Domínio gramatical. Então vamos imaginar que você tem, então, competência 1, 200. Depois a gente revisa isso para ver se é isso mesmo. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Eu estou usando o manual do Enem, né? E ele vai me dar o seguinte, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Isso aqui já não ocorre no seu texto, né, Anderson? Você, primeiro, tem aquele parágrafo, principalmente o segundo parágrafo, que está completamente fora de uma argumentação consistente. Repertório sociocultural produtivo também não dá para dizer. Você usa uma questão histórica aí, mas ela é um tanto quanto rasa. Então a gente vai para outra. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta um domínio do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Se aproxima disso, mas a argumentação consistente com aquele segundo parágrafo de argumento já não dá.
desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo, provavelmente é aqui. 80 pontos é se você tivesse cópia dos trechos motivadores, né? Então não pode ser. Então competência 2, 120. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui, informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Aqui se relaciona com o que a gente já vinha falando, né? Essas informações não estão muito bem organizadas, a argumentação lá do segundo parágrafo de argumento não está boa, está incoerente. Então, a gente tem que cair para essa ideia de pouco organizados, e está no 120. Só que, infelizmente, você tem aquela parte do primeiro parágrafo de argumentação em que ele está contraditório, né? Está com falta de lógica. Você diz que o índio assimilou a cultura portuguesa, quando na verdade é o contrário. Então a gente tem que cair nesses 80 pontos aqui na competência 3. 80. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui é estruturação dos parágrafos, estruturação dos períodos, aí entra a vírgula, entra os nexos, né, as conjunções, referenciação através de elementos coesivos. Então aqui você peca bastante. Aqui vai ficar na seguinte forma. Eu deixaria entre 80 e 120, tá? Porque não chega a ser de forma mediana, mas também não chega a ser de forma insuficiente. Então, para mim, 100 pontos nesse critério. E, finalmente, a competência 5, que é a da proposta de intervenção, né? O que acontece aqui? Então, a primeira é proposta de intervenção detalhada relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida, né? O que não ocorre. Aqui, novamente, não chega a ser insuficiente a sua proposta, mas não chega a ser mediana. Então, para mim, pela minha avaliação, seria 100 pontos. Então, com isso, você chegaria, Anderson, a uma nota total de 520 de 600. Tá? Para os seus próximos textos, eu indico que você se preocupe com algumas coisas importantes. Primeiro, repetição de palavras, essa questão dessa... Então, Anderson, para os seus próximos textos, seria interessante você tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, a repetição de palavras e essas rimas que aparecem eventualmente. Mas mais do que isso, aumentar para 3 frases o seu parágrafo de argumento. Ambos os parágrafos aqui estão com 2 frases. E tomar muito cuidado para que haja lógica entre essas frases. Tenta fazer o seguinte: escreve o parágrafo com uma frase que você vai ver como introdução, uma frase como desenvolvimento, em que é bom colocar exemplos concretos, dar exemplos de dados estatísticos e coisas do tipo, pesquisas que você fez, e a última frase de conclusão do parágrafo, né?
Dessa forma você vai correr menos risco de que aconteça que nem aconteceu nesse parágrafo aqui, de você não ter coerência entre a primeira frase entre a primeira frase e a segunda, tá? Então isso é bem importante. Depois, nas suas conclusões, você deve tomar cuidado com essa coisa de não colocar ideias muito, todo mundo vai falar isso. Colocar sempre que a solução está no governo e sempre colocar meios mais concretos de se fazer aquela solução, porque por meio de palestras, palestra todo mundo faz, qualquer um faz, né? Então, mais coisas, deixar mais rica a sua conclusão. Aqui ela ficou em 4 linhas, dá até para ser um pouquinho maior, tá? Então, você tirou 600 pela minha avaliação, mas dá para tirar bem mais se você corrigir esses errinhos, tá? E, eu espero que você tenha gostado da correção. Eu me enrolei um pouco porque fazer a correção ao vivo em vídeo é a primeira vez que eu faço, mas acredito que você conseguiu aproveitar e você que estava vendo para aprender alguma coisa também creio que conseguiu aprender alguns macetezinhos de redação que você pode usar nas suas também. Agradeço pela atenção, né, e a gente se vê no blog lendo.org. Um abraço do professor André.